E aí, oitavo ano, tudo certo? Vamos corrigir nossos exercícios aí então, né? Beleza? O que a gente tem que corrigir aí? Corrigir caderno de atividade, corrigir Google Formulário. Lembrando que semana que vem tem provinha, cheio de coraçãozinho. E aí, então a gente tem que prestar atenção aí pra gente fechar essa matéria, beleza? Lembrando que a gente já até iniciou a matéria nova, já do livro 2, de caderno de atividades aí, é do primeiro volume. Beleza? Então, o que a gente vai ver aí? Cadê a atividade? Página 21, 23, 24, 26, 27, número 1, 2, 6, 9, 10 e 12, Google Formulário. Vou começar pelo Google Formulário. Então, pedi para vocês escreverem lá. Diferencie emigração de imigração. Matéria molezinha, coisa lá do sétimo ano. Emigração é movimento de saída de pessoas de um local e imigração é chegada de pessoas em um local. Então, quando você sai daqui para outro país, você emigra. E as pessoas que chegam são imigrantes. Migrar é chegar. Número 2, qual é o país que mais recebe os imigrantes no mundo? Molezinha, os Estados Unidos, aí com cerca de 46 milhões de pessoas de imigrantes. Gente pra caramba. Número 3, diferencie imigração forçada de espontânea e de espontânea e cite 2 exemplos de cada tipo de migração. Então, a migração espontânea é aquela que é voluntária, ou seja, ocorre quando alguém, por livre vontade, decide ir para uma cidade ou um país. O cara vai trabalhar, vai estudar, vai casar, beleza? E imigração forçada ocorre quando a pessoa não tem escolha. Ele não tem escolha para permanecer no seu país de origem. Exemplo, ele está fugindo da fome, fugindo da guerra, de violência. Se ele ficar, ele pode morrer. Então, essa é uma migração forçada. Beleza? Número 4. Explique que são refugiados, deslocados internos e asilados políticos. Refugiados são aqueles que fogem do seu país, geralmente em grupos, alegando temores aí de perseguição por conta de crises humanitárias, de violência, miséria, racismo, em seu local de origem. Deslocados internos são os que fogem pelas mesmas razões e condições dos refugiados, porém permanecem dentro de seus países. Então ele é tipo um refugiado, mas está dentro, ele não sai do país. Ele vai de uma área para outra dentro do país mesmo. E asilados políticos são os políticos que solicitam asilo em outro país alegando perseguição em seu país, geralmente parte do seu governo. Então é para político. Isso aí é uma questão individual. Enquanto que refugiados e deslocados internos são coletivos, ou seja, grandes grupos. Asilados políticos é uma pessoa só. Ele é um político, está sofrendo perseguição e ele pede asilo em outro país. Na aula eu citei e dei exemplo lá do Evo Morales, ex-presidente da Bolívia. Beleza? Próximo aí, número 5. Qual é o principal sentido de migrações espontâneas internacionais ultimamente? Ou seja, na verdade, o que motiva, né, essas migrações? A gente tem um fluxo natural, normal, ou seja, que na verdade sempre houve, que é de pessoas de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. Que é você sair de um país mais pobre e para um país mais rico ou mais desenvolvido para buscar uma melhor condição de vida. Beleza? Número 6. Ao contrário do que se verifica com fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governo de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes. O exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes, conforme mencionado no trecho, é a construção e ampliação do Muro do México. Você até estudou isso na aula, falando lá das entradas dos mexicanos, aquela construção do muro que sempre vem dificultando a entrada de imigrantes. Beleza? Número 7. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas. Aí, esse iniciozinho respondia até a 5. Essa procura intensifica-se por países desenvolvidos. Por quê? Porque as pessoas buscam mais países desenvolvidos, principalmente porque há uma necessidade de mão de obra barata e baixo custo. Eu expliquei isso na aula. Muitos imigrantes, quando vão para os Estados Unidos ou para a Europa, vão pegar serviços que os próprios nativos não vão pegar. Muitas vezes ganhando menos, mas vão pegar lá serviços de baixa qualificação, mas o menos, ganhando menos em relação a eles, ainda é mais do que os seus próprios países de origem. Imagina agora se você vai para lá,
brasileiro vai lá para os Estados Unidos receber em dólar. O dólar aí chegou na casa aí dos 5,70, quase 5,80 reais. Ou seja, quase 5,80 centavos, né? Que doideira, velho. Imagina você ganhar, sei lá, você tem um salário de $1.000. De repente você tá ganhando aí mais de 5 mil reais, ou quase 6, só porque tá recebendo em dólar. Ou seja, então, apesar de ser um salário mais baixo, por, em comparação aos países de fora, aos nativos, perto da nossa moeda, é muito, né? Isso deixa claro aí nossa condição de subdesenvolvido, né? De país pobre. Então o brasileiro fica aí se achando, mas nossa condição dos países latinos, outros países aqui da América do Sul, perto dos Estados Unidos e da Europa, que é euro, que é uma moeda valiosa também, tá para trás, mesma coisa. E isso vai estimular muito migrante sair do Brasil e ir para esses países, sabe? Porque é uma diferença absurda. Beleza, galera? Vamos continuar corrigindo aí. Número 8. Quais os fluxos mais recentes de imigração para o Brasil? Quem são aí recentes, né? O Brasil recebe imigrante desde quando o Brasil é Brasil, desde lá de 1500, quando os portugueses chegaram, que já era uma imigração. Então, depois o Brasil abre aí as fronteiras para os imigrantes europeus. Então vem italiano, vem suíço, vem alemão, tudo para cá. Mas não é desse que a gente está falando. Quando recentemente, da onde que vem a maioria dos imigrantes para o Brasil? De fora. São dois países, a gente falou sobre eles na aula, do Haiti e da Venezuela. Por quê? Qual é o motivo? Haiti, motivado pela crise política e econômica, que já durou no país há muito tempo, e principalmente depois do terremoto de 2010, foi brabão, deixou a galera lá bem no sufoco. E aí teve a questão também que o Brasil se aproximou do Haiti porque foi para lá cumprir uma missão de paz, e eles, tem o Brasil. E aí começaram a vir para cá. Beleza? Venezuela, país vizinho nosso, passa por uma crise social, econômica, política, principalmente política. Tem um ditador maluco lá, e aí fica nessa questão aí, muita carência da população, pobreza, e o principal destino é o Brasil, é vizinho, também para cá. Beleza? Agora vamos corrigir o caderno de atividades aí. Número 1. Show. De acordo com o relatório da ONU, em 2017, o número de imigrantes internacionais alcançou 258 milhões de pessoas. Desses, mais de 65 milhões são refugiados ou deslocados internos. A respeito desse tema, respondo. Qual a principal diferença de imigração dos refugiados deslocados internos dos demais migrantes? A diferença é simples, né? Os deslocados internos e os refugiados são forçados a migrar, migração forçada, né? Por estarem ameaçados do seu local de origem. Ainda que a motivação econômica, né, para o migrante seja também uma questão de sobrevivência, é uma diferença. Então, apesar do cara migrar espontaneamente por uma questão econômica, ele não está sendo forçado igual aí um migrante que é deslocado interno. Então, a principal diferença é essa, né? Você tem o refugiado, que ele é forçado, e os demais migrantes são migração espontânea. Beleza? Número 2. Tem que olhar o gráficozinho, eu expliquei isso na aula, né? Aí é para fazer exercício sobre ele. Que característica comum há na maioria dos 10 países que mais tem imigrantes? Então você tem que olhar essa tabela aqui, ó, de imigrantes. Que característica em comum tem esses países? A maioria deles, quase todos, são desenvolvidos. Tirando a Rússia, que é um emergente, igual o Brasil. Aí você tem a Arábia Saudita, que é um subdesenvolvido. E Emirados Árabes. Você vai falar, mas Emirados Árabes é subdesenvolvido? Apesar de ter lá Dubai, que é uma cidade sinistrona, né? Muito luxuosa, é uma pequena parcela da população que tem acesso àqueles empreendimentos
milionários, bilionários lá, coisa pequena parcela da população. Tem muita gente pobre em Dubai também, tá? Né, assim, porque a mídia só mostra coisa maneirinha, né? A televisão parece que Dubai é a galera nadando em dinheiro, não é bem assim não. Então, tirando esses países aí, os outros são desenvolvidos. Estados Unidos, Alemanha, quem mais aqui? Ó? Estados Unidos, Alemanha, desenvolvido. Reino Unido, desenvolvido. Canadá, França, Austrália, Espanha. Show? Letra B. Embora a região do Oriente Médio seja uma das maiores emissoras de migrantes, 2 entre 10 países que têm mais imigrantes são do Oriente Médio. Embora a gente ainda não estudou muito isso, né? Isso é uma matéria mais pro 9º ano, que a gente fala aí de Ásia. Mas tá bom, se vocês não conseguirem fazer, eu vou explicar agora. Quais são os países, então, do Oriente Médio? A gente não estudou isso, né? Não sei se vocês conseguiram fazer. Os países são Arábia Saudita e Emirados Árabes, que recebem muita gente. Por que eles recebem muita gente? Principalmente porque a Arábia Saudita e Emirados Árabes são 2 países grandes produtores de petróleo. A gente vai ver isso melhor no que vem. Então, recebem muitos imigrantes para trabalhar aí na questão da prospecção do petróleo. E também recebe muita gente para trabalhar em obras de infraestrutura. Construção de prédio, construção de rodovias. Um fenômeno não, né? Uma situação parecida com o que aconteceu com Macaé. Macaé aqui próximo da gente, estado do Rio de Janeiro. Uma cidade muito famosa também por extração de petróleo, que atraiu muito imigrante. Tanto para trabalhar com petróleo, quanto pessoas para trabalhar em obras. Porque começou a crescer, Macaé começou a ter muito prédio e as pessoas foram para lá trabalhar. Beleza? Então, geralmente, quem tinha mais qualificação trabalhou com petróleo, ganhou muito dinheiro. E muita gente que não tinha qualificação pegava os serviços mais pesados para trabalhar em obras, essas questões. Beleza? Letra C. Em que regiões do globo, em que regiões do mundo se situam os países que vêm apresentando maior crescimento de número de imigrantes no decorrer da década de 2010? Basicamente no Oriente Médio, que é da Ásia, beleza? O Oriente Médio não é um continente. E na África subsaariana, isso a gente já viu. Beleza? São da onde saem mais pessoas. Da África subsaariana, principalmente pobreza, muitos conflitos internos também. E no Oriente Médio também, pobreza e conflitos internos, basicamente. Eu falei para vocês rapidinho na aula questão da Síria. Deu uma explicação rapidinho, não expliquei muito aprofundadamente a questão da Síria não, mas eu falei. Beleza? Vamos pro próximo. Número 6. O acolhimento de refugiados e o número de solicitações de refúgio no Brasil tiveram um grande aumento entre 2010 e 2015. De que país era proveniente o maior número de refugiados solicitantes de refúgio nesse período, entre 2010 e 2015? Que motivos forçaram eles a sair? Nesse período eram aí os haitianos, que vinham mais para cá. A gente já falou, né? Exercício que também caiu lá que eu coloquei lá no Google Formulário. Principalmente devido à crise econômica, política e depois do terremoto de 2010, que teve lá, que arrasou o Haiti. Para que destinos dentro do território brasileiro os haitianos mais se deslocaram? Para onde que eles mais foram aqui no Brasil? Principalmente para os centros urbanos do Sudeste, São Paulo, muito haitiano, beleza? Tendo ingressado aqui no Brasil pelo Acre. E do Acre e do lá para o Sudeste. Falei isso na aula também. De modo geral, qual a característica desses imigrantes no que diz respeito à sua formação? A maioria desses imigrantes são jovens e 1/3 deles apresenta até uma formação universitária. 1/3, ou seja, menos da maioria. Mas o trabalho oferecido para eles não exige muita qualificação não. Geralmente, então, eles vêm para cá para pegar serviços mais pesados. Isso acontece com o brasileiro que vai para os Estados Unidos também, tá? Então não pense você que se formou numa profissão maneirona aqui no Brasil, muitas vezes quando vai para outro país, para outro continente, vai trabalhar lá pegando serviço pesado. Nem sempre você vai trabalhar na sua área de formação. Beleza? Número 7. Desde os anos 2015 e 2016, um novo fluxo migratório tem ingressado pelas fronteiras brasileiras. Que país é esse emissor? E onde ele se situa? A gente falou aí
da Venezuela e aqui nosso vizinho da América do Sul. Qual o principal motivo da migração? A gente já falou também lá no formulário, que é a situação política, econômica, social, principalmente aí política devido aí ao ditador da Venezuela, que provocou muita crise econômica também. Mas a crise econômica tem muito a ver com a questão do preço do petróleo, mas isso a gente vai falar também nesse ano, um pouquinho mais para frente, tá? Por onde essa população entra? Basicamente entra por Roraima, porque é o estado que faz fronteira aí com a Venezuela. E esses imigrantes, eles ficam geralmente ali nas proximidades da fronteira com a Venezuela, ficam em Roraima mesmo, diferente dos haitianos, não vem muito pro sudeste, pro sul do Brasil, ficam lá em Roraima, basicamente na esperança de voltar para a Venezuela, para facilitar a volta. Se vier muito pro sul e sudeste, tem como ficar indo e voltando, então eles ficam lá, basicamente próximo da fronteira, para ficar indo e voltando. Beleza? Estou corrigindo? Espero que esteja. Corrija aí direitinho pra gente fazer nossa provinha semana que vem. Olha que bonito. Próxima questão, número 9. De acordo com o gráfico, para onde se desloca a maioria da população migrante na África subsaariana? E aí, a maioria fica dentro da África subsaariana mesmo, para países próprios. A gente viu na aula que a maioria das migrações africanas ocorre dentro do próprio continente. Não é uma migração de saída em massa da África para ir embora. Alguns saem. E a gente viu até que a maioria que sai são jovens, né? Então a maioria é migrantes internos, em que condições eles vivem dentro da África? Basicamente espalhados em campos de refugiados. E aí é uma questão muito importante, porque os campos de refugiados da África são precários, né? A maioria vive aí em campos bem precários, dorme em uma condição bem complicada para ter acesso a alimento. Uma situação bem complicada. Beleza? Número 10. Confira o mapa a seguir referente ao percentual da população urbana nos diferentes países e regiões da África. Então, para analisar aí a questão do mapa de urbanização. Letra A. Quais as faixas de porcentagem da população urbana que se enquadra a maior parte dos países africanos? Tem que olhar a corzinha deles, a maioria está nesse amarelinho aqui, né? Ó, é isso? Não. Ups. Ô, queridão. Maioria aqui, né? Esse amarelinho mais claro, nem amarelo. Aqui é um rosa. Sei lá que cor é essa. Que cor é essa? Fala aí, grita aí que eu quero ver. A maioria tá aqui, né? Então é aqui, ó, de 20 a 40%. Beleza? 20 a 60 ou 40. 20 a 40%. Show de bola? Letra B. Tais proporções revelam que o processo de urbanização da África é pouco significativo. Justifique com algum dado numérico. Sim, a maior população da africana se localiza no meio rural. A gente já viu aí que a maioria da população está entre 20% e 40% ainda ou seja, 20% e 40% é rural. Então, mais de 60% da população vamos lá. De 20% a 40% da população é urbana. Mais de 60% da população ainda é rural. Você pode colocar isso aí, eu não coloquei não, mas você pode colocar. A população da africana, a maioria se localiza no meio rural, mais de 60%, em torno de 60%. Beleza? Letra C. O rápido crescimento da população urbana na África nas últimas décadas e sua concentração em torno das metrópoles já se revelaram na presença de cidades de mais de 5 milhões de habitantes. Quais são as causas do processo de urbanização na África? Por que ultimamente tem aumentado o número de urbanização, ou seja, de pessoas migrando do rural para as cidades na África? Principalmente porque os serviços de saúde e educação se localizam basicamente nos centros urbanos. Isso não é muito diferente do Brasil, né? Não tem hospital na zona rural, não tem escola muito na zona rural, então as pessoas têm que ir para a cidade. E em alguns países, esses serviços públicos na cidade funcionam também como atrativo de emprego para as pessoas. Então,
um dos motivos de atrair as pessoas para irem para a cidade. Beleza? Vamos para o último aí. Não é o último? Para finalizar, então, número 12 é sobre fuga de cérebros. Tem cérebro de ninguém fugir aí não, né? Espero que não tenha. Tá todo mundo com o cérebro dentro da cabeça. Brincadeiras à parte. Fuga de cérebro. O que é fuga de cérebro? Então, é aquela migração que se caracteriza pela saída de mão de obra especializada, mão de obra qualificada, boa, e que a pessoa vai para o exterior, ou seja, para outro país, em busca de melhores buscas de emprego. É o camarada que se forma aqui no Brasil em engenharia de mecatrônica, e ele vai lá para a Europa, Estados Unidos, para tentar melhorar de vida. Show de bola? Que vantagens são recebidas aí, são obtidas pelo país que recebe esse tipo de migração? Então, quem recebe se beneficia pelo fato de que ele não precisou formar esse trabalhador. Esse trabalhador se formou em seu país de origem, se beneficiou ali do sistema de educação do país de origem, e depois ele foi já pronto para trabalhar num país desenvolvido que vai receber a mão de obra pronta. Beleza? Depois vocês corrigem aí, se quiserem escrever como escrever, vocês sabem. Quais são os países ou regiões do mundo que mais recebem esses imigrantes? Geralmente os países desenvolvidos, né? Países desenvolvidos da Europa, países desenvolvidos da Ásia, países desenvolvidos da Oceania, né? Austrália, Nova Zelândia, países desenvolvidos da América do Norte, Estados Unidos. Beleza? São os países desenvolvidos que vão oferecer melhores empregos. Avalie os aspectos positivos e negativos da fuga de cérebro. É positivo para o país emissor, né? Então, imagina que nós somos o Brasil, a gente emite. Principalmente pelas remessas financeiras que as famílias vão receber. Então, imagina que você está aqui, mas seu primo está lá. Seu primo está te mandando dinheiro. E você está gastando aqui no Brasil. Isso vai somar para o PIB do Brasil. Isso é bom para você. Porque você está recebendo um dinheiro que ele está mandando lá de fora. Então, beneficia. Muitas famílias são dependentes disso na África. Qual que é o ponto negativo? O país que é emissor, ele vai perder profissional. Né? Então, esse profissional que ele se formou aqui, elevado à competência, ele vai para outro país. Então, o país que formou ele, teve todo o trabalho de formar ele, vai perder essa mão de obra. Isso é ruim. E, para finalizar, a letra E, quais são as principais dificuldades enfrentadas por esses imigrantes no país receptor? Então, quando ele vai para lá, o principal problema está na dificuldade da língua, né, do idioma. Muitas vezes ele não domina, tem que saber falar inglês, tem que saber falar outro idioma, dependendo para onde ele for. E ele pode ser vítima de xenofobia, tá? Isso é um problema sério. Então, basicamente isso. A gente encerra aí nossa correção. Espero que você tenha corrigido tudo bonitinho, direitinho. Show? E na próxima aula vou terminar a matéria. Na segunda-feira. E na quarta-feira a gente começa a nossa AV2. Beleza, galera? Um grande beijo pra vocês, um grande abraço. Fique com Deus. Eu amo todo mundo. Valeu!